Olá, gente, tudo bem? Agora a gente vai estudar, então, teorias das inteligências múltiplas, a teoria aí do Howard Gardner, ok? Vamos ser pontuais nesse estudo. Então, para começarmos aqui, ó, teoria das inteligências múltiplas ou das múltiplas inteligências. Uma coisa que é interessante, não sei se eu deixei uma... vou colocar aqui porque daí tem um lugarzinho certinho para eu escrever. Uma coisa que é interessante é que o Gardner ele tem uma base para os seus estudos. Tá? E qual que é a base do Howard Gardner? É justamente o trabalho de um outro estudioso, que é o Robert Sternberg. Tá? Então, Robert Sternberg. E o Robert Sternberg estudou, né, vamos dizer assim, como o conceito de inteligência está inserido em diversas culturas. E ele percebeu que em diversas culturas há uma variação do conceito de inteligência. Então, as diversas culturas não entendem que inteligência é uma coisa só. Uma vez que elas conceituam de formas diferentes, elas entendem inteligência de formas diferentes. Então, a base do estudo do Howard Gardner é justamente o estudo de Robert Sternberg, ok? Maravilha! Então, esse é um primeiro ponto aqui. Outra coisa que eu já vou aproveitar para colocar aqui. O que o Gardner vai superar? Né? Então, Gardner rompe com o QI, tá? Falando de forma bem básica, com a teoria do quociente de inteligência. Por quê? Porque quando a gente fala de QI, nós estamos falando de uma inteligência universal. Vou medir, por exemplo, né, os testes de Binet, os testes de QI de Binet, Simon Binet seria o quê? Testes para medir o quociente de inteligência, o quanto uma pessoa é inteligente. Mas se eu vou medir todas as pessoas do mesmo jeito, e se eu estou olhando para um teste de inteligência, quer dizer que a inteligência é algo universal. Existe uma inteligência apenas, não é? Então, o QI vem dos estudos de Binet, e ele está baseado na ideia de uma inteligência que fosse, na verdade, não é universal, né? É uma inteligência genérica. Vamos colocar aqui, ó, inteligência genérica, uma inteligência única, ok? Única. E essa inteligência pode ser medida através de testes, que seriam os testes de QI, tá? Então o Gardner vai romper com essa teoria e com os testes de QI. Tá? Inclusive, a gente pode dizer que se eu vou avaliar alguém a partir de testes padronizados, só importa aquilo que está dentro do teste. Então eu acabo desvalorizando os talentos, né, outras inteligências, conhecimentos, habilidades desenvolvidas pelas pessoas. Tudo que não está no teste padronizado não tem valor. Então eu desmereço habilidades, inteligências e talentos das pessoas. Só importa aquilo que está no teste padronizado, não é? Então, voltando aqui, esse é um outro ponto, tá? Então vejamos. 1983, o Gardner publicou a sua obra Frames of Mind, né, Estruturas da Mente, que assinalou a data de nascimento da teoria das inteligências múltiplas, na qual propunha a existência de pelo menos 7 inteligências básicas. Gardner desafiou o conceito de quociente de inteligência de Binet. Tá? O que o Gardner diz? A teoria das inteligências múltiplas diverge dos pontos de vista tradicionais. Numa visão tradicional, a inteligência é definida operacionalmente como a capacidade de responder a itens em testes de inteligência. Tudo que nós já falamos aqui sobre os testes de QI. A interferência a partir dos resultados de testes de alguma capacidade subjacente é apoiada por técnicas estatísticas que comparam respostas de sujeitos em diferentes idades. Então, se você quiser, por exemplo, colocar algumas características dos testes de QI, a gente tem a comparação,
a padronização, a generalização, ok? Porque depois, para reconhecer, né, numa questão do que a questão está falando, é interessante. A aparente correlação desses resultados de testes através das idades e através de diferentes testes corrobora a noção de que a faculdade geral da inteligência não muda muito com a idade ou com o treinamento ou experiência. Ela é um atributo ou faculdade inata do indivíduo. Então é assim, se o sujeito tem inteligência, ele já nasce com a inteligência e não há que se falar em produção, em desenvolvimento, em aprendizagem de inteligência. Não, não, não. Hoje nós sabemos que é possível desenvolver inteligências. A partir das interações, a partir de atividades organizadas, nós podemos sim desenvolver inteligências. Nós podemos aprender inteligências, ok? Com isso, a ideia do inatismo, a ideia de que o sujeito ele tem ou não inteligência e ele demonstra isso em testes padronizados, fica para trás, fica como uma teoria tradicional, né? Continuando, a gente tem um outro trecho aqui. A teoria das inteligências múltiplas, por outro lado, pluraliza o conceito tradicional, né? Não existe uma única inteligência, não se fala de inatismo. Uma inteligência implica a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. Opa, um ponto muito importante. Então, em vez de falar de uma única inteligência, o sujeito apresenta inteligência, ele demonstra ali a capacidade, a habilidade, a inteligência, quando ele consegue resolver determinado problema ou problemas ou elaborar produtos. E nesse caso, sabendo que nós temos diversos problemas, diversas possibilidades de resolver problemas, diversas possibilidades de elaboração de produtos, a gente percebe que várias inteligências, múltiplas inteligências, acabam se manifestando. Então não se trata de apenas uma. A capacidade de resolver problemas permite à pessoa abordar uma situação em que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada para esse objetivo. A criação de um produto cultural é crucial nessa função, na medida em que captura e transmite o conhecimento ou expressa as opiniões ou sentimentos da pessoa. Os problemas a serem resolvidos variam desde teorias científicas até composições musicais para campanhas políticas de sucesso. Ou seja, existem muitos problemas e, às vezes, uma pessoa não é boa em língua portuguesa, em matemática, mas ela consegue resolver outros problemas também complexos utilizando-se de outras inteligências. Ok? Com isso, eu quero colocar aqui para vocês duas coisas. Então, com Gardner, a partir dos estudos de Gardner, vou pegar um pretinho aqui, nós temos dois pontos aqui que eu acho que sintetizam isso. A inteligência, gente, ela não é apenas uma coisa em si. Tá? Então, em outras palavras, a inteligência deixa de ser como uma coisa em si. A gente vai falar, então, de múltiplas inteligências, né? Outra coisa que é importante é o seguinte, nós somos dotados de herança genética? Somos. Então, quando nós falamos ali do inatismo, né, defendido pelas correntes tradicionais. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, sim, eu sou dotado de herança genética. Quando eu nasço com uma herança genética e ela me dá, sim, capacidades inatas. No entanto, nós não somos reféns dessa herança genética, nós podemos ir além dela. Não é porque eu herdei genética que eu vou me limitar àquela herança. Eu posso aprender coisas novas, eu posso me desenvolver ainda mais. Tudo bem? Então, o outro ponto importante aqui é o seguinte. Eu vou pôr assim, ó, o ser humano é dotado de herança genética.
ok? Só que ele está confinado, por exemplo, nessa condição biológica, para a gente reforçar? Não, ele não está confinado nessa condição biológica, mas não está confinado na condição biológica. Por quê, Vinícius? Porque as inteligências, gente, elas podem ser aprendidas, tudo bem? Elas podem ser aprendidas. Então, a gente pode desenvolver inteligências a partir de interações. Esse é o terceiro ponto. As inteligências podem ser desenvolvidas a partir de interações diversas. Ok. Beleza? E uma coisa que o Gardner também nos ensina é que as inteligências, elas sempre funcionam de forma combinada. Tá? Então, uma inteligência, a gente acaba tendo um desenvolvimento maior de algumas, menor de outras, mas o funcionamento das inteligências é sempre de forma combinada. Isso pode não acontecer com pessoas que ele chama de anormais, pessoas que às vezes não têm esse potencial biológico adequado, né? Pessoa que às vezes não tem condições de utilizar a inteligência por uma deficiência, enfim. Mas pessoas que seriam consideradas normais, com o potencial biológico adequado, né? Essas pessoas, quando utilizam inteligências, as inteligências tendem a se combinar em alguns momentos, tá? A gente tem essa combinação de inteligências para que elas funcionem. Então, nós vimos esses 2 slides importantes, comentários já que eu acredito que sejam importantes, pontuais, e nós vamos falar então das 8 inteligências. Então, para o Gardner, existem 8 sistemas cerebrais que ele entende assim, que são relativamente autônomos, porque como eu falei para vocês, as inteligências funcionam de forma combinadas, a partir de combinações. Mas o Gardner entende que existem 8 sistemas, então, que funcionam relativamente de forma autônoma. Só que podem existir mais, ok? Podem existir mais. Então, conforme as pesquisas, a tecnologia, enfim, conforme a gente vai tendo evolução desses estudos, podem surgir mais áreas. E aí a gente chega nas 8 inteligências, inclusive superando aquela ideia do cérebro direito, do cérebro esquerdo, tá? Então tem coisas que acontecem apenas no cérebro direito, tem coisas que acontecem apenas no cérebro esquerdo, o cérebro direito é mais isso, o cérebro esquerdo é mais aquilo, a gente tende a romper com isso estudando Gardner. Por quê? Porque nós temos diversas áreas e essas áreas, elas têm uma autonomia relativa, elas têm ali vamos dizer assim, funções mais específicas e o cérebro funciona, ele tende a funcionar de forma integrada. Quais são elas? Que é o que cai na prova, né? Então a gente tem a primeira, inteligência lógico-matemática, diz respeito à capacidade de realizações operacionais de uma pessoa. Bem, então a pessoa que sabe lidar bem com operações numéricas, resolver problemas lógicos, enfim. Normalmente a pessoa que sabe muito bem realizar cálculos, é a pessoa que tem noções lógicas, né? Aprende lógica, noções lógicas facilmente, é a pessoa que tem facilidade com inferência, é a pessoa que tem facilidade para categorizar as coisas, para classificar as coisas. Então, aí nós temos a inteligência lógico-matemática. Pessoas que têm essa inteligência bem desenvolvida têm essas facilidades aí, essas habilidades bem desenvolvidas, essas que nós falamos. Isso inclui sensibilidade a padrões e relacionamentos lógicos, afirmações e proposições, funções e outras abstrações relacionadas. Então, primeira, ou não existe uma hierarquia, né? Então, a primeira que a gente está vendo aí é a inteligência lógico-matemática. Você pode colocar habilidade com representação de quantidade, com resolução de problemas. Inteligência linguística está diretamente relacionada à habilidade de aprender idiomas variados. Além disso,
também está ligada à capacidade de usar a fala e a escrita para um fim. Então, a pessoa consegue usar muito bem, né, a fala e a escrita, com a comunicação interpessoal, por exemplo. Capacidade de manipular a sintaxe ou estrutura da linguagem, a semântica ou os significados da linguagem. Essa pessoa ela consegue utilizar palavras tanto da forma oral quanto da forma escrita com muita efetividade, com muita eficiência, ok? Então, nós temos aí a inteligência linguística. Um ponto importante, a inteligência linguística ela é desenvolvida pelo ser humano como um todo. Se você pegar, por exemplo, comunidades de pessoas surdas, elas desenvolvem também a inteligência linguística, elas desenvolvem uma língua com significados, com estrutura. Então, o ser humano tende a desenvolver muito bem a inteligência linguística e, no caso, quando a gente fala de sistemas linguísticos, obviamente ele vai variar culturalmente, mas a gente vai perceber essa capacidade em todos os grupos. Inteligência espacial. Essa diz respeito à capacidade de compreensão, reconhecimento e manipulação de situações que estejam considerando a visão como fator determinante. A pessoa, quando vê alguma coisa, ela consegue já ter um controle, uma noção muito grande do que ela está vendo, né? Que seria a capacidade visoespacial, de perceber com precisão o mundo, aquilo que está diante dos olhos. Ela envolve a sensibilidade à cor, linha, forma, configuração, espaço, as relações existentes entre esses elementos. Desse modo, nela está incluída a capacidade de visualizar, de representar graficamente ideias visuais, por exemplo, desenhar, ou espaciais, e de orientar-se apropriadamente em uma matriz espacial. Lembrando que na década de 90, né, teve um professor da USP no Brasil que deu a ideia, então, de uma nona inteligência, que seria a inteligência pictórica, relacionada às artes. Capacidade, então, de desenhar e de representar o mundo a partir do desenho, da pintura. Então, é a sugestão desse professor na década de 90, que traz aí a inteligência pictórica. Mas, nesse momento, nós estamos estudando aquelas propostas por Howard Gardner, né? Então, nós temos aí a inteligência espacial, ok? Também, né, a pessoa que tem muito bem desenvolvida essa inteligência, ela consegue, por exemplo, memorizar muito bem o que é o espaço. Pense, por exemplo, num taxista. O taxista ele vai desenvolvendo uma inteligência espacial e uma memória espacial. São pessoas que conseguem, por exemplo, utilizar muito bem mapas para se deslocar. Então, o sistema notacional dentro do mapa é compreendido com mais facilidade por essa pessoa e ela consegue utilizar esse instrumento para se deslocar de uma forma mais eficiente. Seria um exemplo, né, de pessoas que têm muito bem essa inteligência aí, mais desenvolvida. Inteligência físico-sinestésica, gente. Então, aqui a gente já está falando da utilização do corpo. Então, a pessoa que tem essa facilidade de expressar ideias, de expressar sentimentos, né, a partir do corpo, dos gestos, das expressões, dos movimentos. A gente percebe isso em atletas, em dançarinos, em atores, dentre outros. E também a gente pode entender que muitas vezes o atleta, ele tem essas duas inteligências combinadas, né? A inteligência espacial com a inteligência físico-sinestésica. A gente percebe isso. Como os atletas, por exemplo, um jogador de futebol habilidoso que tem facilidade em se deslocar no espaço do campo, apesar de todos os jogadores ali envolvidos, e ao mesmo tempo faz aquilo através de uma estética muito interessante, que seria o jogador habilidoso, por exemplo. Nós temos aí meio que essa combinação, né, entre inteligência físico-sinestésica e espacial, e poderíamos de repente ter aí relacionada também a matemática. Podemos entendê-la como uma inteligência corporal. Está relacionada à capacidade de utilizar os movimentos corporais para a resolução de algo, ok? Então, tem aí o restante para você ler. Inteligência musical é o que muitos chamam de talento musical. É aquela aptidão por compor, tocar ou estar inserido no universo dos padrões musicais. Incluem-se, portanto, nesse tipo de inteligência, sensibilidade ao ritmo, tom, melodia e timbre de uma peça musical. Um ponto importante, gente, é que quando nós falamos de inteligência musical, há também uma relação
entre inteligência musical e, por exemplo, inteligência matemática. Por quê? Porque música é matemática. Então, se nós falarmos, por exemplo, da notação musical, da escrita musical, a gente tem ali a matemática. A lógica da música tem como base a matemática. Então, as pessoas que estudam a música de forma profissional ou de forma aprofundada tendem também a desenvolver a inteligência matemática. E as pessoas que têm uma inteligência matemática mais desenvolvida podem se dar muito bem com a música, ok? Inteligência interpessoal. Bom, existem as inteligências que são chamadas de pessoais ou sociais ou sociopessoal, enfim. Lendo textos diversos, a gente pode encontrar diversos nomes. Mas existem duas inteligências que o Gardner acaba colocando, na verdade, em uma, que é a inteligência interpessoal, de nos relacionarmos com outras pessoas, e a inteligência intrapessoal, que é de autoconhecimento. Beleza? Muitas vezes as duas aparecem como uma inteligência. Então, a interpessoal está ligada ao entendimento das intenções e desejos das pessoas. Quando eu consigo entender o outro, perceber, quando eu consigo ter ali empatia, quando eu consigo compreender o ponto de vista, tentar interpretar por que uma pessoa age como age, né? Essa capacidade de entender o que faz uma pessoa agir de certa forma, no sentido de compreendê-la, isso tem a ver com inteligência interpessoal e a gente sabe que é uma inteligência muito solicitada no mundo corporativo. As pessoas, para trabalhar em equipe, precisam saber se relacionar bem, ou seja, precisam desenvolver inteligência interpessoal. Ah, mas eu sou um ogro para lidar com pessoas, então você precisa aprender essa inteligência. Por quê? Porque as inteligências podem sim ser aprendidas, ok? 7. Inteligência intrapessoal. Aí nós estamos falando de autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? É o desejo que o sujeito tem de se conhecer, de refletir sobre os próprios erros, de aprender com os erros. Normalmente são as pessoas mais introspectivas, as pessoas que olham mais para si, em busca do autoconhecimento, obviamente para que possam viver melhor. Inteligência natural, aquela que está relacionada ao reconhecimento e classificação de uma espécie da natureza. Esse tipo de inteligência inclui perícia no reconhecimento e classificação de inúmeras espécies. Então tem pessoas que têm muita facilidade, gostam muito da natureza e facilidade para lidar com a natureza, para compreender o meio, tem aquele sentimento ético de proteção ao meio, né? São pessoas que têm a inteligência natural muito desenvolvida. E a existencial ligada à reflexão sobre temas que estão presentes na nossa vida, que são as grandes questões, né? Então, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, as pessoas que têm uma capacidade maior de lidar com essas grandes questões mais existenciais, uma inteligência que tem um caráter muito mais reflexivo, não é? Aí nós temos, então, as inteligências, as múltiplas inteligências propostas por Gardner. Gardner que recentemente fez novas propostas, enfim, mas as provas não cobram. Agora eu quero mostrar para vocês, gente, a relação entre inteligência e aprendizagem. Relação entre inteligência e aprendizagem. Como assim, Vinícius? Vejam que é muito interessante nós reconhecermos essa relação, porque o professor é peça fundamental aqui, né? Então, se o professor acredita nas múltiplas inteligências, ele sabe que os seus alunos são diferentes, têm potenciais diferentes em áreas diferentes. O que o professor vai fazer? Ele vai organizar o processo de ensino-aprendizagem preocupado com essa heterogeneidade, né? Com esses alunos no plural. E a função desse professor passa a ser estimular as inteligências nos alunos. E ele, obviamente, vai se preocupar mais, de acordo com o Gardner, em fortalecer aquilo que o sujeito tem de forte já. Então, em vez de, por exemplo, eu na contramão, meu aluno ele tem talentos, ele tem habilidades, ele tem aqui inteligências muito bem desenvolvidas e eu levo ele para outros caminhos, não, eu ajudo esse aluno a fortalecer aquilo que ele tem de bom. É óbvio que ele precisa de uma formação básica, um desenvolvimento básico em outras áreas, de outras inteligências, mas eu preciso ajudar o aluno a fortalecer aquilo que ele tem de forte, de bom, aquilo que faz parte já do universo cultural dele, ok? Então vejam, pontos de entrada podem ser alinhados,
aproximadamente a inteligências específicas. O que seriam os pontos de entrada? Para garantir a aprendizagem, a gente tem que envolver o aluno, gente, com um conteúdo, com atividade, né, de forma a ajudá-lo, né, no sentido de como esse aluno aprende. Então, o ponto de entrada seria, se eu tenho alunos diferentes, com inteligências diferentes, mais desenvolvidas, menos desenvolvidas, diante dos diversos assuntos, como que esse aluno aprende melhor? Então, isso seriam os pontos de entrada. O professor, reconhecendo que as inteligências são múltiplas, ele também tende a reconhecer os pontos de entrada. Então, por exemplo, o narrativo aborda estudantes que gostam de aprender por meio de histórias. Então, tem estudantes que aprendem melhor, né, entram melhor num assunto, começam a interagir melhor com o assunto por meio de histórias. E no caso, nós temos o quê? Veículos linguísticos ou fílmicos, que vão apresentar protagonistas, conflitos, problemas a resolver. Não é? Então, um aluno que tem uma inteligência linguística mais desenvolvida, ele tende a se dar melhor, a compreender melhor um assunto quando ele é apresentado na forma narrativa. Esse seria o ponto de entrada. Né? Agora, existe também o quantitativo numérico, fala estudantes que se intrigam com números. De repente, para esses estudantes, a gente começa um tema apresentando números, comparações, uma tabela, uma pesquisa, percentuais, etc. Esse seria o ponto de entrada. Fundamental existencial. Interessa a estudantes que gostam de questões fundamentais. Quase todos os jovens levantam essas questões, geralmente por meio de mitos ou da arte. Aqueles que têm uma orientação mais filosófica propõem hipóteses e argumentam verbalmente. Então, existem alunos que são mais reflexivos, não é? Esses alunos mais reflexivos, que discutem as coisas de uma forma mais profunda, o ponto de entrada para eles seria esse caminho aí. Estético. Alguns indivíduos são inspirados por obras de arte ou materiais organizados de maneira que demonstrem equilíbrio, harmonia, uma composição cuidadosamente projetada. Então, por exemplo, no estudo da matemática diária, se você apresentar uma maquete linda, com prédios, com tudo para o aluno, aquilo já desperta um interesse nele. Ele se interessa por aquilo. Aquilo pode ser o ponto de entrada para estudar, por exemplo, matemática, né, determinado assunto de matemática, ou alguma outra coisa. Também o prático. Um outro ponto de entrada, prático. Muitos indivíduos consideram mais fácil abordar um tema por meio de uma atividade em que possam se envolver ativamente, em que possam construir algo, manipular materiais, realizar experimentos. São aqueles que gostam de aprender fazendo, criando. Social. Muitas pessoas aprendem melhor em um ambiente de grupo, no qual têm a oportunidade de assumir papéis diferentes. Observar as perspectivas de outras pessoas, interagir. São as pessoas que gostam, por exemplo, de aprender estudando junto, discutindo, debatendo, fazendo coisas com outras pessoas, trabalhando coletivamente, ok? Então, o professor, gente, sabendo que existem as múltiplas inteligências, tentando reconhecer ali os seus alunos na heterogeneidade, ele vai sempre tentar ajudar o aluno a melhorar ainda mais aquilo que ele já tem de habilidades e de capacidades, e também ajudar esse aluno a aprender os diversos conteúdos a partir de diferentes pontos de entrada. Então, eu tendo a utilizar diferentes pontos de entrada porque eu sei que tem alunos diferentes ali que aprendem de formas diferentes, que se interessam por um conteúdo de maneiras diferentes, né? Dependendo da forma como eu apresento aquele conteúdo. Então, cabe ao professor conhecer as teorias, as múltiplas inteligências, diagnosticar seus alunos e se esforçar para oferecer um ensino-aprendizagem que atenda às características do aluno para que ele aprenda e que também esteja comprometido com o desenvolvimento de inteligências. Ok, então, visto isso, nós vamos agora resolver exercícios. Vejamos. Julgar o item aqui. Na teoria das inteligências múltiplas, deve-se identificar as inteligências mais relevantes de cada aprendiz e explorá-las para se alcançar a aprendizagem desejada. Sim. Então aqui, essa questão já resumiu bem a ideia que nós passamos aqui, trouxe de forma clara. Para Gardner, tanto a inteligência como a aprendizagem são diversificadas e a presença mais evidenciada de uma inteligência não nega a existência de outra. Certo ou errado? Certíssimo. Então, inteligência e aprendizagem são a mesma coisa? Não. Nós temos as inteligências, as habilidades que o sujeito possui e a aprendizagem é como aprende.
O que pode auxiliar na aprendizagem são os pontos de entrada que nós falamos aqui anteriormente, não é? Agora, o professor vai identificar como o aluno aprende melhor para que ele possa desenvolver inteligências. E, lembrando da primeira, identificar as inteligências mais relevantes de cada aprendiz e explorá-las para que o sujeito alcance a aprendizagem desejada. Então, se um aluno tem uma inteligência linguística mais desenvolvida, né, o ponto de entrada narrativa é interessante. Vamos explorar o ponto de entrada narrativo para que esse aluno aprenda melhor outros assuntos. Vamos explorar essa inteligência linguística dele para que ele possa aprender mais sobre os conteúdos culturais, conhecimentos científicos e não só mais, como melhor. 2. A respeito da produção do conhecimento educacional e das teorias do ensino e da aprendizagem, julgue o item. Consoante a teoria das inteligências múltiplas proposta por Gardner, o processo de ensino deve-se procurar identificar as inteligências mais marcantes em cada aprendiz e tentar explorá-las para o alcance do objetivo final do processo de ensino-aprendizagem, que é a aprendizagem de determinado conteúdo pelo estudante. Então, foi o que nós, em outras palavras, o que nós temos dito, ok? Então, é isso. Isso tem a ver com o primeiro item que nós assinalamos como correto no slide anterior. Maravilha. O que o professor faz? Identifica as inteligências mais marcantes, explora essas inteligências ao máximo para que o sujeito possa aprender determinado conteúdo ou determinados conteúdos. A teoria das inteligências múltiplas substitui o paradigma unidimensional pelo multidimensional, que propõe que as faculdades humanas são independentes em grau considerável, ao mesmo tempo interdependentes entre si. Como nós vimos, o conhecimento não é uma coisa em si. Aliás, a inteligência não é uma coisa em si, não é? Então, o que acontece? Para a gente fortalecer um pouquinho mais a ideia. O ensino tradicional, ele valoriza muito a oralização, a escrita e a linguagem e anotação numérica, não é? Então, língua portuguesa, por exemplo, no Brasil, matemática tradicionalmente seriam seriam as disciplinas mais importantes, não é? E o sujeito que não tem ali, de repente, habilidades linguísticas ou lógico-matemáticas, enfim, ele tem muita dificuldade. Mas, às vezes, esse sujeito tem uma inteligência, né, físico-sinestésica ou espacial muito bem desenvolvida, e eu posso explorar essas inteligências para que ele aprenda conteúdos de língua portuguesa, de matemática, dentre outros. Beleza? A gente sai daquela ideia de que só tem um caminho para se aprender, não é? A gente pode utilizar múltiplas inteligências. E no caso, o professor, ele precisa reconhecer os alunos, repito, e ele precisa desenvolver atividades variadas para esses alunos. De acordo com Gardner, uma das formas de inteligência humana é a sinestésica, considerada como a capacidade de autoconhecimento e a consciência do próprio potencial de debilidades e temores. Não é a sinestésica, seria a intrapessoal, não é? Então, essa aqui está errada, seria a intrapessoal. 3. No estágio das operações formais, operam-se novas modificações e deve-se equilibrar para poder se aplicar. Não mais aos objetos presentes, mas aos objetos ausentes, hipotéticos, afirma Gardner. Não, afirma Piaget. Né? Piaget. Aqui nós estamos falando de mudança de estágio, né, de desenvolvimento do sujeito de acordo com Piaget. Na teoria das inteligências múltiplas, deve-se identificar as inteligências mais relevantes de cada aprendiz e explorá-las para se alcançar a aprendizagem desejada. É impressionante como essa assertiva aparece, viu, gente? Beleza. Agora, nós temos questões aqui de múltipla escolha, tá? Capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar bem com eles é necessária para vendedores, líderes religiosos, etc. Isso é fácil, não é? Então, capacidade que o sujeito tem de compreender o outro, de se relacionar bem com as pessoas, interpessoal, inteligência interpessoal. Complete a lacuna. De acordo com Gardner, papapá está baseada numa capacidade nuclear de perceber distinções entre os outros, em especial contrastes em seus estados de ânimo, temperamentos, motivações e intenções. Mais uma vez, nós estamos falando de inteligência interpessoal. Ok. 6. Sobre a utilização da teoria das inteligências múltiplas na prática escolar, está correto afirmar que as inteligências agem de forma independente umas das outras? Não. Nós vimos que elas agem de forma o quê? Combinada, não é? Existe uma relativa autonomia entre as inteligências e elas funcionam de forma combinada.
Então, beleza, não é a A. São inatas? Não. E não podem ser estimuladas? Não. Existe sim um código genético, mas as inteligências são desenvolvidas a partir de interações. Então, elas podem ser estimuladas. O que o professor faz? O professor estimula inteligências. Né? Estimula a partir de atividades. Se combinam da mesma forma em todas as pessoas? Não, não, não. Em pessoas que combinam mais, como nós falamos, atletas, por exemplo, que combinam mais a espacial com a físico-sinestésica. Outros combinam mais a linguística com a lógico-matemática. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Podem ser estimuladas de acordo com a variedade de atividades propostas. Isso, bingo! É aqui a D. Beleza. Aqui seria interpessoal. 7. Segundo Gardner, o que leva as pessoas a desenvolver capacidades inatas é a educação que recebem e as oportunidades que encontram. Diante disso, é incorreto afirmar que a inteligência sinestésica é a habilidade para explorar relações e categorias através da manipulação de objetos ou símbolos. Ele quer a incorreta, tá? A incorreta. Então vejam, ó, vamos deixar essa aqui bonitinha. A B. Linguística possui como componente central a sensibilidade para sons, ritmos e significados das palavras. Tá certo, não é essa que eu assinalo. A interpessoal faz com que o indivíduo tenha habilidade para entender e responder adequadamente a humores, motivações e desejos. Sim. A intrapessoal fornece ao sujeito habilidade para ter acesso aos próprios sentimentos, sonhos e ideias. Sim. Então ficou como incorreta qual? A letra A, não é? A letra A. Porque aqui, quando ele fala de habilidade para explorar relações e categorias através da manipulação de objetos, não entra na sinestésica. Teoria das inteligências múltiplas foi proposta na década de 80 por Gardner, psicólogo pesquisador da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Beleza? Para Gardner, as pessoas possuem capacidades diferentes, das quais se valem para criar algo, resolver problemas e produzir bens sociais e culturais dentro do seu contexto. Isso aqui é muito importante. Então, a pessoa ela desenvolve habilidades, inteligências dentro do seu contexto. Por quê? Porque o contexto cria necessidades e o sujeito tende a se desenvolver mais em torno dessas necessidades, né? Que ele precisa suprir. A teoria de Gardner pressupõe que as inteligências são hereditárias? Não. As inteligências se dividem em 5 categorias? Não. A princípio em 7 ou 8, né? Porque aí vai depender se a gente vai colocar a interpessoal e intrapessoal juntas ou não. As inteligências podem ser estimuladas? Sim, serão todos felizes, contentes e saltitantes. Okay? Há como padronizar as combinações das inteligências? Não. As inteligências se combinam de forma a gerar outras inteligências. Não, elas se combinam para que o sujeito possa resolver problemas e apresentar desenvolver certas habilidades, não é para gerar outras inteligências. 9. Então, Gardner questionou a visão tradicional de inteligência, que enfatiza as habilidades linguísticas e lógico-matemática. Então, as habilidades linguísticas e lógico-matemática, elas são bem mais importantes, né? São as principais para a visão tradicional de inteligência. As outras seriam secundárias, sem muita importância. Ele definiu a inteligência como habilidade para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Dessa forma, apresenta uma visão pluralística da mente. Reconhece que as crianças têm habilidades e deficiências em áreas diferentes. Sobre as inteligências múltiplas, é correto afirmar que é o correto agora, a inteligência linguística diz respeito à habilidade de apreciar, compor e interpretar música, discriminação de sons, habilidade para perceber temas musicais. Não, essa aqui é musical. A inteligência lógico-matemática está relacionada à sensibilidade para padrões, ordem, sistematização, habilidade para explorar relações, categorias e habilidade para lidar com séries de raciocínios. Parece que é essa. A inteligência espacial diz respeito à habilidade para usar coordenação grossa e fina em esportes, artes, ciências ou plásticas, ao controle dos movimentos do corpo. Não, aqui seria a físico-sinestésica. A inteligência sinestésica está relacionada à capacidade de perceber o mundo visual espacial, não seria a espacial. Então, é a B mesmo, que é a correta. As contribuições de Gardner para a educação são evidentes quando se analisa as diversas formas de pensamento e inteligência. Então, aquele que é a incorreta.
O ambiente educacional precisa ser amplo e variado, dependendo menos do desenvolvimento exclusivo da linguagem e da lógica. Sim. Por quê? Porque aí a gente foge daquela prática tradicional e o professor começa a estimular, por exemplo, várias outras atividades, aliás, a aplicar várias outras atividades para estimular diversas inteligências, né? Para estimular outras inteligências, sinestésica, espacial, interpessoal, intrapessoal, etc. Então, tá certa. Nós queremos a incorreta. A avaliação deve ser utilizada como instrumento do processo ensino-aprendizagem, não apenas como testagem de conhecimentos. Sim, a gente vai romper com aquela ideia dos testes padronizados e vamos utilizar uma avaliação muito mais rica e diversificada, preocupada com o processo ensino-aprendizagem. A avaliação deve ser ecologicamente válida, feita em ambientes e com materiais conhecidos pelas crianças, tá certo também. A avaliação não é um produto do processo educativo, mas é parte do processo educativo do currículo, com certeza. Então, assim, não é o teste padronizado, a avaliação enquanto teste padronizado, que vai dizer se o sujeito é ou não é. Então, desde que ela seja devidamente utilizada, né, ela não é um produto do processo educativo, é parte. Ela serve para nós entendermos aquele aluno. Ela é um dos instrumentos para a gente entender as habilidades, aquilo que o aluno está desenvolvendo. As escolas precisam oferecer uma educação padronizada para garantir que cada aluno desenvolva o máximo seu potencial individual. Aqui está incorreta de acordo com a teoria das inteligências múltiplas. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acredito que nessa aula aqui, nos slides, nas anotações, você tem os conteúdos necessários para resolver questões sobre teoria das inteligências múltiplas na sua prova. E até a próxima aula. Um abraço.